Fala trader, aqui quem fala é o Igor Medeiros e bora para mais um papo de Botspot. Vamos entender como é que funciona a análise de base de dados. Essa ferramenta que é tão importante para a gente que cria ativo sintético, que é a forma correta de fazer backtests, né? Obviamente não é pegando o ativo da corretora necessariamente que você tá e fazendo um backtest nele que você tenha confiança e a segurança ali de que, ok, eu fiz um backtest de uma estratégia numa base de dados íntegra. Enfim, você precisa saber se essa base de dados é íntegra de fato, né? Não é porque a corretora está dizendo que de fato a base está íntegra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer, por exemplo, aqui no caso da Active Trade, certo? A gente vai. Eu estou logado na Active Trades, então a base que eu vou exportar aqui no MetaTrader é da Active. Primeira coisa que eu vou fazer é Ctrl U. Eu vou abrir aqui os ativos disponíveis na Active Trades. Eu vou exportar a base do USA 500, que é o S&P 500. A gente vai clicar aqui em barras. Eu vou escolher um range aqui de 2015, por exemplo, até o final de 2024, que dá 10 anos. Mas eu acho que a Active não vai ter tudo isso em barras de M1, né? Enfim, vamos pedir aqui para ver o que vai ter disponível, né? Eu seleciono o range, seleciono a barra, que no caso é M1, e o ativo. E aí eu clico em solicitação. Vamos ver isso agora, beleza? Vamos clicar em exportar agora e vamos exportar aí para nossa área de trabalho. Show de bola. Tchum. Vamos ver aí o que é que a gente tem disponível desse ativo aqui, beleza? Vou fechar. E aí agora a gente vai logar no Botspot Analytics, que você já sabe como é, porque provavelmente você já viu o vídeo da simulação Monte Carlo, que também utiliza o Botspot Analytics. Antes da gente dar uma olhada na qualidade dessa base de dados que a gente exportou da Active Trades, é importante observar que a Active ela não se posiciona como uma corretora que oferta base de dados, diferente, por exemplo, da Dukascopy. Lá na Dukascopy você tem uma margem de segurança maior exportando essa base de dados e analisando, porque ela se posiciona dessa forma. Ela fala: olha, as minhas bases de dados são seguras, estou aqui, estou ofertando para você. Existem serviços que compilam essas bases de dados da Dukascopy e fornecem de uma forma bem simples para você baixar, né? Como, por exemplo, o Quant Data Manager. Ou você faz esse processo que eu acabei de fazer aqui, que é exportando direto da Dukascopy, ou você utiliza o Quant Data Manager e lá dentro do Quant Data, desse software, né, você consegue dizer, eu quero baixar a base do EURUSD de tal data a tal data. E você baixa por lá. E aí depois você vai fazer o mesmo caminho, certo? Porque no fim, lá no Quant Data Manager, no QDM, você vai exportar o mesmo arquivo que a gente acabou de exportar aqui, né? No mesmo formato. Então, seja do Quant Data Manager, seja do MetaTrader 5, o BSA vai ler esse arquivo, beleza? Então, vamos clicar aqui em qualidade do histórico volatilidade, vamos acessar. E aí a gente precisa subir o arquivo, certo? Então vamos clicar aqui, vamos na área de trabalho e está aqui o nosso arquivo da base de dados do S&P 500. Vamos dar um open e vamos enviar. Vai demorar um pouco para poder fazer esse processamento, então eu vou dar uma cortada aqui no vídeo para a gente já voltar com a base processada. Olha só que bacana a base do S&P 500 na Active Trades ou no USA 500, que é o derivativo do S&P 500, o CFD do S&P 500. A gente tem apenas 111 barras faltantes no time frame de H1, certo? Aqui você vê o time frame que essa base foi processada. A gente tem disponível aqui todos os time frames, beleza? Então aqui, como é que funciona essa nossa ferramenta de análise de base, né? A gente tem esse primeiro cluster de informação que fala, olha, no gráfico de H1, você tem um total de 45.888 barras. Porém, a gente esperava que tivesse um pouco mais. Tá faltando 111, e é isso que o nosso algoritmo avalia, beleza? 111 é 0,24% do que deveria ser o total. Então, é nada. Tá faltando pouquíssima coisa. Totalmente aceitável. Daria para utilizar essa base de dados. Se a gente desse mais. Aqui ele fala também lá em cima, ó, que essa base de dados ela tá aqui do dia 3 de 4 de 2017 até o final de 2024. Sinal que a gente, não, a gente pediu de 2015, mas veio de 2017. Esse aqui deve ser a data máxima que tem disponível na Active. Quando a gente desce mais um pouco aqui, aí a gente tem informação legal. A gente tem a integridade por ano. A gente sabe que no ano 2017 a gente tem 99,79% das barras. 2018, igual. Tudo isso aqui a gente tá vendo pro gráfico de H1, certo? Tudo isso pro gráfico de H1. A gente tem 99% das barras em todos os anos. Sabe o que é legal? A gente
utiliza na Latam Quanto, por uma questão de boa prática, só anos que possuem acima de 98% de integridade na base de dados. Então, aqui nesse caso, para o gráfico de H1, tá tranquilo, a gente pode criar estratégia no gráfico de H1 à vontade, que não tá faltando barra. Agora, imagina o problema se a gente tivesse, sei lá, sem saber, fazendo backtest no ativo que está faltando 50% das barras no ano de 2017, mais 30% nas barras do ano 2020, e você cria um backtest ali fantasioso, lindo, maravilhoso, que na verdade não representa a realidade, porque está faltando barra, né? Então, essa base serve, essa ferramenta serve para analisar esse tipo de coisa. Show? Vamos descer aqui um pouco mais, né? Aqui a gente tem integridade ano a ano. E aí a gente pode ver aqui que no ano 2017, o algoritmo identificou que faltam barras em abril, barras em outubro e barras em novembro. E aqui a gente tem um cluster de informação de horário de abertura. É bem simples de analisar. A gente teve cerca não, 26 ocorrências na mudança desse horário. Ou seja, o horário era 000 e mudou para 23 horas. Isso aqui é uma mudança. Era 23 horas e mudou para 000. Isso aqui é outra mudança. Então, aqui, quando a gente muda de 23 para 00, contabiliza aqui. Quando a gente muda de 00 para 23, contabiliza aqui em cima. Então, a gente teve aí mudanças no horário de abertura desse ativo, variando entre 23 horas e 0000. Beleza? Vamos descer mais um pouco. A área de fechamento mudou bastante aqui, certo? Provavelmente por causa de feriado, provavelmente por causa de algum circuit breaker pode acontecer, alterar o horário de fechamento do ativo, ou de fuso horário, perdão, no caso, horário de inverno, horário de verão, essas coisas também alteram. Então você tem aqui todas as alterações que ocorreram, beleza? E aí a gente tem uma análise do time frame de H1. É importante que fique claro que tudo que a gente analisou aqui é referente ao time frame de H1, beleza? Vocês vão ver que eu vou pedir para processar o time frame de M1 e demorar um pouco mais, porque obviamente tem mais barra para ser processada, e a gente talvez mude, alguns números mudem aqui. Então eu vou processar o de M1 e volto já. Pronto, agora a gente tem um time frame de M1 processado e olha só que coisa curiosa. O ano 2017 já tem uma integridade de 83%. No gráfico de M1 é fora de cogitação de utilizar esse ano dentro do backtest. Mas você poderia começar o teu backtest a partir de 2018. Ah, quer utilizar o time frame de M1, tu vai ter que excluir da tua análise do teu backtest o ano 2017. Se não, tu vai estar utilizando uma base de dados que só tem 83% das bases. Tu vai ter problema, teu backtest não vai representar a realidade nem de perto. Deu para pegar a ideia, né? Aqui nesse caso, obviamente, a gente nunca utilizaria o time frame de M1 no ano de 2017, porque daria problema, beleza? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, lá embaixo a gente consegue processar todos os time frames de uma vez só, e é isso que eu vou fazer. E aí, obviamente, demora um pouquinho mais. Então, eu vou cortar de novo, vou processar todos os time frames e a gente vai ter uma análise geral aí de cada um dos time frames para a gente poder ter uma ideia de ok, é seguro, não é seguro. E aí, como você pode ver, a gente tem todos os time frames processados, né? M1 97%, M2 97%, M3 97%, M4, M5, só a partir do M6 a gente tem 98% aí em média, certo? Que isso é uma média de todos os anos dentro desse time frame. No caso do M1, tem 97% em média, não posso utilizar. Não, não é assim. Você tem que entrar no time frame de M1 e entender o que é que está gerando isso, né? E aí, no caso, a gente sabe que é o ano de 2017. Então, quando você for fazer os seus backtests, saiba que isso aqui é um passo necessário para qualquer um que quer fazer as coisas de forma profissional. Se você é um quant trader, um trader automatizado, um algo trader e você está ali exercitando teu design de estratégia para fazer o teu data mining, a tua mineração de estratégia, a tua otimização, teus backtests, cara, tu tem que saber isso aqui. Senão, tu está utilizando provavelmente um time frame que pode estar quebrado, que pode estar sem integridade na base de dados. É para isso que serve essa ferramenta, para apoiar o design de estratégia quando vai fazer o seu data mining, a sua otimização e os seus backtests.